Vamos começando o nosso momento de autoconhecimento agora. Conhecer um pouco mais sobre as nossas feridas emocionais, sobre o porquê reagimos a certas coisas aqui neste planeta, no momento presente, ou reagimos no passado. Não será que alguém, com alguma palavra, com alguma atitude, com algum ato, tocou na nossa ferida? Vamos descobrir quais são elas? Então, continuando, sempre com a referência no livro de As 5 Feridas Emocionais, de Elise Bourdieu. Vamos continuar hoje com a ferida, falando sobre a ferida da rejeição. Estou fazendo vídeos de 10 minutos para não ficar nada cansativo. O importante é estudarmos, nos conhecermos. Eu sou a favor do conhecimento. Então vamos. Falamos ontem que a máscara de quem sofre de rejeição é o escapismo. Então vamos falar um pouquinho desta máscara. O rosto e os olhos do escapista são pequenos. Os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu mundo interior ou devanear. Observando sua fisionomia, às vezes temos a impressão de ver uma máscara, sobretudo em volta dos olhos, que parecem estar sempre com olheiras. É possível que ele próprio tenha a impressão de enxergar através de uma máscara. Algumas pessoas escapistas me contaram que essa impressão podia durar um dia inteiro ou apenas alguns minutos. Essa é uma forma de ausentar-se da realidade para evitar sofrer, então pouco importa o tempo. Quando uma pessoa possui todas as características mencionadas acima, sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela tivesse, por exemplo, apenas os olhos do escapista. Quando o corpo de alguém revela cerca de 50% das características físicas do escapista, podemos deduzir que ele utiliza sua máscara para se proteger da rejeição 50% do tempo. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente gorda, com tornozelos minúsculos. Ter apenas uma parte do corpo correspondente às características do escapista indica que a ferida da rejeição é menor. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos desde muito jovens que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança prestes a criar para si uma máscara de escapista, ao sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário. O que explica porque ela é, em geral, bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Ela se diverte sozinha em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Pode inclusive achar que quando o bebê foi trocada no hospital ou que foi adotada. É o tipo de criança que inventa todos os motivos para não ficar em casa. Que deseja, por exemplo, correr para a escola. Mas que uma vez na escola, sentindo-se rejeitado ou se rejeitando, também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Na verdade, porém, esse tipo de criança quer que percebamos que ela existe mesmo não acreditando muito em seu direito de existir. Olha que triste, né? Como exemplo disso, penso numa garotinha que se esconde atrás de um móvel no momento em que seus pais estão com visitas em casa. Ao constatarem sua ausência, todos se põem a procurá-la. Mas mesmo vendo a preocupação geral, ela não deixa seu esconderijo e pensa: não quero que me encontrem. Quero que eles se deem conta de que existo. Eis uma garotinha que crê tão pouco em seu direito de existir que precisa criar situações para tentar provar isso a si mesma.
Sendo geralmente uma criança franzina, ela lembra muitas vezes uma boneca, alguém frágil. Eis porque a mãe costuma super protegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso, muito pequena para aquilo. A criança acredita nisso de tal forma que desenvolve problemas de crescimento. Para ela ser amada, torna-se então ser sufocada. Mais tarde, sua reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. Uma criança superprotegida se sente rejeitada, porque crê que não é aceita pelo que é. Para tentar compensar sua compleição franzina, os outros procuram fazer e pensar tudo por ela. E em vez de se sentir amada nessas circunstâncias, a criança se sente rejeitada em suas capacidades. Vejam como somos complexos. A mãe ou os pais, ambos os pais, tentam proteger a criança, cheios de amor muitas das vezes. Não querem, acham que é uma criança muito frágil e que não pode se cuidar sozinha. Mas isso traz tanto transtorno para a criança mais tarde, que quando alguém quiser amá-la, ela irá fugir, com medo de ser sufocada. Tudo isso é inconsciente. Por isso estamos aprendendo para que se torne consciente e aí sim, refletirmos sobre aquilo e trazermos a cura. Estamos em um trabalho de cura. Acreditem nisso. Acredite no seu potencial de se cuidar. Então, vou só repetir ainda com o sininho. Quando eu fizer o sininho é porque você precisa pensar nisso. Tanto você que é mãe, como você que foi super protegida, ou você que não entende porque se sente assim. Uma criança super protegida se sente rejeitada porque crê que não é aceita pelo que é. Pense nisso. Só isso já bastaria para deixarmos o vídeo aqui. Mas continuemos. Seu desprendimento com relação às coisas materiais lhe cria dificuldades na vida sexual. Ela pode acabar acreditando que a sexualidade interfere com a espiritualidade. Várias mulheres escapistas já me disseram que julgavam que o sexo não era espiritual, sobretudo depois de se tornarem mães. Quando ficam grávidas, é comum os maridos se recusarem, inclusive, a fazer amor com elas. As pessoas escapistas têm dificuldade em conceber sua necessidade de sexualidade como ser humano normal. Ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo parceiro, ou se distanciam completamente da própria sexualidade. A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Vamos aprender isso? A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Se você se reconhece na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso quer dizer que você viveu essa rejeição com seu pai, se for homem, ou com sua mãe, se for mulher. Esse pai ou essa mãe, portanto, foi o primeiro a contribuir para despertar sua ferida já existente. Então é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar. Vamos aprender isso? O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber o amor. Muito interessante. As relações não são à toa. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para crescermos, evoluirmos. Ao não aceitar aquele
de seus pais que têm o mesmo sexo que o seu, também é normal decidir não elegê-lo como modelo. Se você se julga com essa ferida, essa não aceitação explica suas dificuldades em se aceitar e se amar. O escapista se julga sem valor, uma nulidade, um inútil. É por essa razão que ele vai tentar por todos os meios ser perfeito, para se valorizar a seus olhos e aos olhos dos outros. A palavra nulidade e suas variantes estão bastante presentes em seu vocabulário. Quando ele fala de si ou dos outros, ele é capaz de dizer coisas como: meu chefe me dizia que eu era insignificante, então fui embora. Minha mãe é inútil em tudo que se refere a tarefas domésticas. Meu pai sempre foi um zero à esquerda para minha mãe, assim como meu marido é comigo. Não a censuro por ter ido embora. Vejam que interessante. Também utilizam a palavra nada no mesmo sentido de nulidade. Por exemplo, sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Ou pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada. Tenho sempre que recomeçar. Faça o que quiser, isso não me afeta em nada. Então vejam que por mais que a gente tente, por mais que a gente não perceba, aqui não existem culpados, não existem vítimas. O que existe neste planeta são sofredores em busca de si mesmos. Muitas dessas feridas são causadas profundamente nas crianças, sem o pai ou a mãe, sem os pais terem a mínima intenção de fazer isso. Já chegamos a 10 minutos, para não passar do tempo, não ficar enjoativo. Vamos continuar amanhã com a rejeição, aprendendo mais sobre a rejeição, tá certo? Um grande abraço e o meu desejo é que você aprenda a se amar, a se conhecer, a se dar este amor, a não desejar este amor de ninguém, porque ninguém mais do que você pode te dar esse amor, só Deus. E é por isso que Ele nos coloca, Ele nos ama tanto, que Ele coloca oportunidades à nossa frente, como um livro desse, como um estudo desse, para nos conhecermos, começarmos a questionar a nossa experiência neste planeta. Um grande abraço.